Oi, meninas, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também tô muito bem. Hoje eu tô de microfone. Ai, tô me sentindo Silvio Santos. E eu só não sei se tá saindo som. Vamos ver, peraí. Tá verdinho, eu acho que tá saindo som sim. Eu vou dar uma olhada aqui, vou entrar no outro celular pra eu ver se tá saindo som. Pra eu não ficar falando, achando que tá saindo som e não tá. Deixa eu ver aqui. Entra aí, filha, pra você ver se tá com som. Tá com som? Ah, tá. Obrigada, viu, meu amor? Tá com som. Então, gente, ai, tô aqui, né, mais um dia, graças a Deus. Na última live que eu fiz, né, que foi sem ser a sexta-feira passada na outra, eu vim à tarde, porque de manhã eu tinha levado a minha filha no médico e tal. Eu falei assim, eu não fiz de manhã, eu vou fazer à tarde. E foi muito bom, foi muito divertido, sabe? Foi uma delícia. E eu falei assim, porra, de manhã, né? De manhã não tem ninguém. Então, assim, vamos supor, eu tô fazendo a live e não tiver ninguém na live, é porque de manhã tá todo mundo dormindo. Aí eu falei assim, gente, então eu não tô fazendo a live à tarde por vaidade. Tipo assim, nossa, o pessoal vai estar, sei lá, algum parente, alguém que me conhece, vai falar assim, nossa, que mulher louca, ela tá fazendo live sozinha, né? E aí que tá a gente receber a nossa vaidade, porque, tipo assim, se se tem gente, se não tem gente, quem não puder ver agora, vai ver depois, não é verdade? E o importante é a gente estar fazendo o que a gente gosta. Então, o motivo de eu estar fazendo de manhã era por conta disso. Falei, nossa, que vergonha a pessoa se não tiver ninguém. Então, de manhã, você ainda tem essa desculpa que a pessoa está dormindo. Mas e à tarde? À tarde, né? Mas eu falei, não, vou fazer à tarde, vou fazer às 2 horas da tarde. Foi muito gostoso, né? E assim, aí dá tempo também de eu deixar a casa toda organizadinha, tudo direitinho. E é um horário bom, sim. E ainda tá, até que a minha filha tá em casa e ela pode, de repente, me auxiliar aqui caso fique sem som, alguma coisa assim, né? Então, é isso. Sem bobeira, não importa. O importante é que eu tô aqui fazendo o que eu gosto, né? Se eu puder contribuir de alguma forma com vocês, eu fico feliz. E é isso. Vamos fazer o que precisa fazer, não é? E E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que é a depressão. Eu não sou profissional no assunto, eu não sou psicóloga, eu não sou nada, né? Eu sou só eu. Mas assim, eu gostaria de falar com vocês porque geralmente quando você tá nessa fase assim de se recolher, de ficar na sua, né? Quando a gente sente essa necessidade de. Tem gente que chama isso de modo caverna, né? Que é você dar uma sumida e ficar mais na sua, cuidando de você, cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação, fazendo exercício. E tem gente que chama isso de modo caverna, né? E muita gente confunde isso, que é você se recolher com vontade de ficar em silêncio, com vontade de ficar com você, com depressão. E são duas coisas muito diferentes, né? Porque, assim, igual eu tô falando, eu não sou profissional no assunto para falar, mas são duas coisas que são muito diferentes e a gente confunde. Fala assim, nossa, a pessoa tá lá na dela, então ela deve estar deprimida. Não. Às vezes a pessoa tá lá na dela porque ela simplesmente criou vergonha na cara, se recolheu, resolveu olhar para suas feridas, resolveu olhar para si mesma e tá se cuidando, tá se amando, tá se dando carinho, tá se dando respeito, não é? Então, é isso, e é muito diferente, né? De É o que eu tô fazendo comigo agora. Então eu vou falar do que eu tô fazendo comigo agora para vocês entenderem a diferença, né? É, Chega um momento na nossa vida que há esse grito assim da nossa alma, né? Das nossas forças assim pra gente dar uma
sentada, ficar com a gente. Apesar que a minha vida não é uma vida muito agitada, muito cheia de coisas, assim. É uma vida extremamente tranquila, mais tranquila. A gente não é muito de sair e tal. Mas independente disso, eu tô nessa vibe de ficar mais comigo, de ficar mais na minha, né? Nesse trabalho comigo, de me conhecer. Não tem aquele ditado que você fala assim, nossa, fulano não sabe nem a hora que tá com fome? Exatamente. A gente nem sabe a hora que a gente tá com fome. Se é fome, se é só vontade de comer, se é ansiedade, não é? Então, a gente tem sempre esse chamamento de tempo em tempo, não é para sempre, mas de tempos em tempos há esse chamamento da nossa alma, do nosso mundo interior, para a gente se encarar, para a gente se olhar. E aí você não tem vontade de ver ninguém, você tem mais vontade de ficar em silêncio, você tem vontade de ficar mais na sua, não tem tanta vontade de ver gente. E isso não é estar deprimido, é isso, é você ter a coragem de se encarar e de olhar para você, de ficar com você e fazer o que você precisa fazer, de fazer esse autoestudo, né? Se você tá triste, fica triste. Você, por que que a pessoa chega a ter depressão? Porque ela não dá essa parada para ficar com ela, para sentir, para se observar, para se olhar. Aí chega um momento que fica tão forte esse chamamento que o único jeito é te deixar na cama, né? Porque você começa a ficar com tanta raiva da vida, com tanto ódio, com tanto ódio, com tanto ódio, que você quer se autodestruir. Aí você quer só ficar deitada numa cama, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de se cuidar, não tem vontade de nada. Tipo assim, você começa a se vingar da vida porque você acha que a vida é a culpada de você estar assim. Mas não é, é você, né? Por quê? Porque você não dá esse tempo para se olhar, para se ouvir, né? E é muito importante também, ai, gente, sei lá, acorda cedo ou à noite, um horário, fica quieta, vai conversar com Deus, sabe? Tem gente que já acorda, já pega o celular, ao invés de fazer esse trabalho consigo, assim, já vai mandando mensagem para saber como que as pessoas estão, antes dela mesma parar para sentir como ela tá. Eu fazia isso, né? Então, assim, antes da gente ficar procurando os outros, é muito importante a gente voltar pra gente. É muito importante a gente se cuidar para que a gente possa se curar, né? É muito bom a gente com as pessoas, a gente é bacana, mas gente, o principal é a gente com a gente aqui, né? Como que você vai ajudar o outro se você não se ajuda, né? Aí a depressão vem conversar com você, te chamar para você falar, olha, eu tô aqui, você não tá me olhando, você não tá me cuidando. Aí esse momento a depressão vem conversar com você. Não o contrário, quando você tá nessa vibe assim de estar com você, de se conhecer, de falar as verdades na sua cara, né? De falar assim, de ter coragem de olhar, olha, eu tô fazendo isso, isso tá me maltratando, eu tô fazendo aquilo, eu tô deixando de fazer coisas que eu gosto por conta né? De várias coisas. Então, é importante a gente ter esse momento com a gente, de ficar em silêncio, de ficar quietinho, de se entregar pra gente. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que, né, passar uns dias mais assim, mais melancólico, fica, não importa. Porque se você tá se entregando, se você tá se enxergando, você não vai chegar ao ponto de ficar nessa autodestruição, porque você está se acolhendo, você está se dando, você está se entregando. E aí você para de ter a necessidade de receber do outro, porque você está se dando isso que você precisa. Você para de encher o saco do mundo e passa a estar ali com você. Então você se torna uma pessoa tanto nutritiva para você, quanto nutritiva para as pessoas, né? Quando você estiver lá com seus amigos, você vai estar super bem, você não vai ficar enchendo o saco de ninguém para desabafar os seus problemas, né? Você vai estar se sentindo ótima porque você está se cuidando, você, né, tá ali, ai, fazendo as coisas que você precisa, porque sempre tem coisa na gente pra gente mexer, né? Seja no nosso corpo, seja na nossa alimentação, coisas assim da gente mesmo, sentimentos, emoções. Então é muito importante a gente ter esse momento de dar essa parada, de dar essa pausa, né? E E é diferente, né, de quando você tá ali, você tá numa situação,
né? Ou várias situações e você não tira esse tempo para você, você começa a culpar tudo e a todos, a vida, Deus, por que eu tô assim? E você não dá essa parada. E aí você vai empurrando com a barriga, você vai empurrando com a barriga, você não quer parar para se olhar. Aí, por exemplo, né, tem o sextou, final de semana, você sai, você enche a cara, seja do que for, né? Quer estar ali loqueando, sei lá, para fugir de você, né? Porque é muito diferente quando. Porque geralmente a pessoa ela chega no extremo da depressão e quer ficar só isolada naquele quarto, mas muitas vezes quando ela tá ali e quer muito estar com os outros, ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue ficar com ela mesma, é um sinal de depressão, gente, pelo amor de Deus, porque muitas vezes você quer estar lá, muito lá, porque você não quer estar aqui, você está fugindo de você. Aí chega esse momento extremo de tristeza, que é o chamamento da sua alma para você se olhar, né? Eu acho que dá para entender essa diferença, né? Porque, tipo, se você tá sempre ali com você, na sua, se dando tudo que você precisa, se olhando, se entregando para você, o que que acontece? Você começa a ficar viciado nisso, em ficar com você. É gostoso, chega aquele momento, né? Porque sempre tem os momentos, né? Chega aquele momento que você fala assim, ai, tô com uma vontade de sair com meus amigos pra mim, sei lá, comer uma pizza, fazer alguma coisa, ou ir pra balada mesmo que seja, ou ir pra uma viagem, fazer alguma coisa. Mas aí você tá super bem porque é de verdade. Aí some, quando você se dá essa nutrição, some essa obrigação, né? Ah, eu tenho que ver meus amigos. Ah, eu tenho que ir lá na casa da minha mãe. Ah, eu tenho que, tenho que, tenho que. Some essa obrigação. Você começa a fazer as coisas quando você começa a se dar assim essa atenção, esse amor, isso é o auto-amor, né? Se respeitar, respeitar esses momentos que a gente precisa dessa pausa. E quando você tá assim, acaba a obrigação. Você vai ver as pessoas quando você tiver com vontade. Se a pessoa também tiver com vontade de te ver, de te receber, que é tão gostoso falar na cara, né? A pessoa fala assim, ah, eu sei lá, você fala assim, ah, por que você não me ligou? Você fala, ah, porque eu não tava com vontade, tava afim de ficar comigo. Não é gostoso assim? Só que você sai como sem educação, como uma pessoa. Ai, tem uma palavra, mas tipo assim, você é uma pessoa sem educação por você falar o que você sente. É falta de educação você falar a verdade, né? Você tem que estar ali tolerando, às vezes você não tá com vontade de conversar com a pessoa, você tá ali conversando por obrigação, porque fica feio, né? Que feio, não tem nada feio. Você não tá com vontade. Às vezes você não tá com vontade, e qual o problema? Né? A gente ser autêntico ofende o outro, porque as pessoas estão acostumadas com a mentira, estão acostumadas com a falsidade. E você ser uma pessoa que fala a verdade, você sai como grossa a palavra que eu queria falar. Lá ele. A pessoa grossa, grosseira, porque ela tá sendo ela, porque ela tá sendo sincera. Ah, você não quer me receber? Não, não quero, não tô afim. Mas se você fala isso, você, né? Mas, gente do céu, é isso, né? A gente, cada vez mais, quanto mais a gente para e fica com a gente vai se fortalecendo e vai ficando tão simples falar as coisas. Você não tem mais essa coisa assim de falar. Você não tem mais isso com você de se achar sem educação de falar a verdade, porque você sempre tá falando a verdade para você. Então você começa a ficar cada vez mais autêntica. Que quando você fala uma coisa dessa, você tá tão do seu lado que a pessoa nem repara nem acha nada. Por quê? Porque você não acha mais nada. Então o outro para de achar, entendeu? E, e é isso, né? Antes eu ficava assim, ai, quem dera se a gente pudesse falar tudo que a gente sente e pensa. Mas a gente pode. A única pessoa que acha que não pode é você, mas você pode. Por que você tem que dar uma desculpa? Vamos supor que alguém te chama para sair, né? Vamos supor, sua amiga te ligou, te chama para sair e você tá nessa vibe de ficar com você não tá afim de ver ninguém. Primeiro você vai falar assim, ah, eu vou, né? Porque senão ela vai achar que eu tô com depressão. Ah, não sei, eu vou, porque senão fica chato. Você arruma mil desculpas para não falar aquilo que você tá sentindo. Por que você não pode ser direta e falar, olha, fulana, eu não vou não, porque eu não tô afim.
eu tô com vontade de ficar comigo, eu tô nessa coisa de ficar mais em silêncio, de ficar mais na minha. E aí, quando eu tiver afim, eu te ligo. Se você tiver afim também, a gente vai. Mas não, a gente não tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque vai ofender, porque vai magoar. Ah, ela é minha amiga, eu tenho o quê? Tenho o quê? Obrigação. E isso é um saco, né? Porque aí fica aquela falsidade, aí você vai ficar naquele lugar, você vai ficar com a cara de, né? Vai ficar com aquela cara porque você não tá feliz, porque você não queria estar ali. E a gente vai estragando as relações da gente por causa disso, né? De mentir, de ser falso. E muitas vezes a pessoa sabe que você tá falando mentira, né? Vamos supor que ao invés de você falar que você não vai, mas aí você dá uma desculpa para não ir. Ai, tô passando mal, tá com não sei o quê. A pessoa sente que você tá mentindo, então é muito melhor você falar a verdade. E se a pessoa for sua amiga de verdade, ela vai entender, né? Ela vai entender. Geralmente não entende quem não é seu amigo de verdade. Então essa pessoa não serve para estar na sua vida. E aí você vai conhecendo também as pessoas que estão ao seu redor, aquele que serve para ser seu amigo, aquele que não serve mais. A vida é feita de ciclos, ciclos se encerram, ciclos se iniciam. A vida é feita disso, né? E é uma grande diversão. Mas assim, não é porque a vida é uma grande diversão que a gente não vai levar a sério a nossa felicidade, né? Dar essa pausa, dar esse time pra gente é, é levar a sério a nossa felicidade, né? Porque quando você começa a levar a sério, a se levar a sério, a levar a sério a sua felicidade, você começa a respeitar os seus momentos de ficar na sua, né? E aí você também começa a respeitar o momento do outro de ficar na dele. Porque muitas vezes a gente também fica cobrando a atenção do outro, né? Mas quando você começa a se dar atenção e você percebe a necessidade dessa atenção, você para de encher o saco dos outros querendo atenção, porque você entende, você fala, pô, o fulano ou a fulana tá na dela, seja lá quem for, mãe, filho, você para de encher o saco de filho, você para de encher o saco de marido, dos amigos, porque você entende. Às vezes a pessoa não te respondeu, às vezes a pessoa não quer estar com você, não é porque ela não gosta de você, é porque ela não tá afim naquele dia. É simples assim. Mas amanhã é outro dia, depois vocês marcam, depois vocês se encontram, né? Às vezes o marido tá lá, tá na dele, às vezes tá com problema, tá com alguma coisa, ele não tá afim de dividir com você. Ele quer ficar na dele, né? Então respeita. É assim, é tão gostoso que aí quando você começa a fazer com você, você começa a compreender a necessidade do outro de estar assim. Aí você não enche o saco, você deixa a pessoa na dela, né? E para de querer impor essa obrigação que é um saco, enche o saco, enche o saco, enche o saco demais. Ai, gente, eu tô tão assim, é tão bom a gente ficar assim. E eu peço a Deus que eu fique cada vez pior, mais assim, mais direta, porque tem hora que eu não tenho coragem, né? Mas que eu fique cada vez mais direta, falando mais assim o que eu tô sentindo de verdade, porque isso é bonito. A gente tem que parar com essa mania de achar que é feio a gente falar não para as pessoas, a gente tem que parar. E também a gente tem que aprender a receber o não, que a partir do momento que você começa a falar não, quando é não, sim, quando é sim, você começa a receber mais, com mais abertura, o não do outro você entende, o sim do outro você entende. Porque se você não aceita o não, quando alguém te fala não, é porque você está falando muito não falso aí, né? Aliás, é porque você está falando muito sim falso, né? Aí você está falando sim demais no lugar do seu não. Você não está se respeitando. Porque quando você não se respeita, você não respeita as pessoas também. E é importante. É muito importante ter isso. E isso é valor. Isso é autoestima. Isso é amor. Sabe? Assim, eu tô aprendendo a me amar. E isso faz parte desse auto-amor e desse aprendizado, né? Falar para vocês que eu nunca me amei de verdade. Nunca. Tô aprendendo. E é assim, né? Vai chegar um ponto que eu vou estar. É um treino, né? É um treino, é todo dia. Vai chegar um ponto que eu vou estar tão autêntica assim, a esse ponto. Isso é tão legal, né? Tipo Clodovil, Dercy Gonçalves, esse povo aí, super autêntico, falava mesmo, não tava nem aí. Por isso que eles eram tão. é, Eles eram tão. Ah, gente, eu sempre fui muito fã. Como é que fala assim? Né? Eu sempre fui muito fã desse pessoal aí, Hebe Camargo, Silvio Santos, né? Pessoal assim que autêntico, falava mesmo, e é isso. Ué, falei, pronto, eu tô sendo eu.
que eu peço a Deus que cada dia, peço a Deus não, porque Deus fez a gente daquele jeitinho que ele fez. E a gente que fica fazendo gracinha, querendo ser uma coisa que a gente não é, né? Então você não precisa pedir nada para Deus para você ser do jeito que ele te fez. Não, é você que tem que se colocar nesse trabalho de todo dia de ser mais autêntica, né? Todo dia eu me coloco no compromisso comigo de cada dia ser mais autêntica ainda. Assim, não precisa pedir nada, né? Você se coloca e assume esse compromisso, né? É de você estar cada vez mais com você. E então eu acho que deu para perceber a diferença, né? De quando a alma te chama e você escuta e você se recolhe, e quando a alma fica te chamando, 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 e você finge que não tá ouvindo e fica se distraindo com o celular, com as pessoas, fica se distraindo nos vícios e não se olha. Aí vai ficando tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que o único jeito é você ficar de cama. É o único jeito que o seu mundo interior tem, é te colocar numa depressão fortíssima. Aí você começa. É o único jeito. Aí aquela tristeza fica enorme para te envolver, para conversar com você, para que você possa enxergar, para que você possa ter todas essas conversas com você. Que a depressão é isso. É você começar a falar a verdade para você, você falar, eu tô com raiva. Fala mesmo, sinceramente, fala com Deus de madrugada, levanta, fala, olha, meu Deus, eu tô com raiva mesmo da vida. Olha, tô com ódio do fulano, se canto com ódio de mim, não gosta de mim. Se eu pudesse, né, eu chegava àquele extremo de, né, porque eu tô de saco cheio. E aí você começa a falar as verdades para você, aquilo tudo vai se dissolvendo. Você chora, você, né, se descabela ali com você. Mas a partir do momento que você faz isso, vai havendo toda essa desconstrução dessa tristeza profunda, que essa tristeza é a alma chamando, cadê você? Eu preciso de você aqui comigo. E você não dá atenção para mim, né? E a partir do momento que você começa a se dar atenção, que você decide, pronto, vai se desmanchando, vai se desmanchando. Aí você começa a ter vontade de se cuidar, né? E tudo isso começa com o quê? Com a verdade. Você falando as verdades na sua cara do que você está sentindo, né? Mesmo que você comece culpando o outro, mas já é um começo, né? Ai, fulano me fez isso, eu não aceitei. Mas no fundo, você tem que sempre se autorresponsabilizar, né? Fulano fez isso, fez aquilo com você porque você permitiu. Porque tudo acontece com a gente a partir do momento que a gente permite. Porque se você se posiciona e você não permite, a pessoa dá um passo para trás. Então, assim, mas mesmo que você comece assim, falando, né? O outro me fez isso, não sei o quê, fulano fez isso comigo, nossa, eu tô puta da vida. Mas você falando isso com você, já é o começo da sua cura, né? Então você não vai precisar sair da dependência do mundo para entrar na dependência do remédio, né? Porque a pessoa começa a tomar remédio, que também é um começo, né? Vai procurar um médico, vai procurar para tomar o remédio, também é um passo, né? Muito importante, mas mais importante do que você ficar dependendo de um tarja preta é você olhar no espelho e falar na sua cara tudo que você está sentindo, ter esse momento de silêncio, de ficar com você, de se entregar, né? De sentir tudo. A gente tem tanto medo de sentir e aí a gente fica fugindo e fica sentindo ao mesmo tempo aquela coisa horrorosa, né? Mas você precisa parar para sentir, para deixar aquilo ali te engolir mesmo, para você desabar mesmo e ir transformando e derretendo tudo aquilo e deixar fluir tudo aquilo em você. E aí você vai tendo vontade, você vai falando na sua cara, você fala, ai, por causa disso, por causa daquilo, você vai se autorresponsabilizando, você vai começando a ter mais vontade de fazer as coisas, você vai tendo mais vontade de se cuidar de novo, né? Tomar banho, porque a gente chega ao extremo de não querer tomar banho, de levantar da cama, né? Então, tem os casos extremos. Eu não estou dizendo que não é para você tomar remédio, eu estou falando que mais importante do que você tomar remédio é você ser seu remédio também, né? Que você pode se curar a partir do momento que você se olha, se enxerga e começa a se ouvir e começa a fazer diferente. Porque se você continua com aqueles velhos hábitos que te levaram a esse movimento da depressão, então não vai mudar nada. Então você precisa fazer diferente,
né? Ter uma rotina diferente, começa a acordar cedinho, né? Dá uma caminhada, sei lá, vai fazer alguma coisa por você, isso é muito importante, né? De repente você tá aí acima do peso, começa a fazer alguma coisa por você, só começa. Porque quando você começa a fazer algo por você, você vai sentindo tanta alegria de você estar contribuindo com você. As coisas que você promete fazer com você, você começa a fazer mesmo e continua, vai te dando uma força tão grande, você vai sentindo uma satisfação tão grande de estar cumprindo aquilo que você se prometeu, que isso vai te motivando a fazer outras coisas. Então é preciso começar, né? Aí você começa a falar, ai, todo dia de manhã, antes de ir pro trabalho, eu vou dar uma caminhada. Porque tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que corre antes de ir. Ou quando você chegar, sei lá, o horário aí você vê, ou fazer outra coisa. Eu vou dar o exemplo de caminhar, né? Aí você resolve caminhar, aí daqui a pouco você vai estar com vontade, você vai ver que o seu corpo começa a mudar, independente se é homem ou mulher, a gente tem que se cuidar. Aí você vê que teve uma mudança, aí você começa a querer mudar sua alimentação, aí daqui a pouco você começa a querer mudar a cor do seu cabelo, o corte do cabelo, aí você vai, quando você vê, você tá curado, você tá ótimo, você tá nutrido, porque no fundo, a única pessoa que a gente precisa é da gente e de Deus na nossa vida. Ele que te levanta, é você que junta seus cacos ali e se acolhe em Deus quando você tá com um problemaço. Não tem ninguém nessa hora, por mais que as pessoas te ofereçam carinho, por mais que as pessoas te ofereçam ali, né, um momento da vida deles para estar ali com você, vai chegar um momento que você vai estar sozinha, ali deitada no teu travesseiro, e é você com você, né? Então, assim, é uma construção, né? A gente vai aprendendo, eu também estou aprendendo. Eu não estou falando aqui para vocês dando uma de gostosona. Não, eu também estou aprendendo a fazer isso comigo, estou aprendendo a ser autêntica, estou aprendendo a me amar, estou aprendendo a ser minha amiga, estou aprendendo a ficar em silêncio, tô aprendendo a ficar sem celular demais ali, né? Que a gente fica ali envolvido na vida dos outros virtualmente e deixa de cuidar da nossa, né? Tem isso também. Eu falo para vocês irem lá na Casa Violeta pelo YouTube, tem no Facebook também, né? Porque eles explicam muito sobre isso que eu tô falando, sabe? Eu sou aluna, mas eles são professores. Então lá vocês vão compreender muito mais sobre o que eu tô falando aqui, né? Aqui eu tô falando das minhas experiências, do que eu tô fazendo na minha vida, mas lá, como eles são professores, isso que a gente está vivendo aqui agora, que a gente está começando, eles já estão vivendo há muito tempo. Então eles têm muito mais para falar para vocês, eles têm muito mais para ensinar, porque isso que a gente está no comecinho, eles já viveram, já estão mais lá fazendo outras coisas, então isso já está muito... A gente tem diferença você aprender com uma pessoa que está começando, que eu sou aluna, do que com uma pessoa que é professor, que está ali uma bagagem gigantesca para vocês, né? Então, assim, eu falo para vocês, convido vocês a irem lá, é, na Casa Violeta, no YouTube, aqui no Instagram tem também, mas os vídeos mais é lá no YouTube, no Facebook, você pode, você sua própria luz, para que vocês possam aprender, sabe? Porque é muito importante a gente aprender sobre a gente, igual eu falei no começo, a gente não sabe nem a hora que a gente está com vontade de comer e fica aí atrás dos outros, querendo atenção, enchendo o saco, né? Vai ficar quieta no teu canto, vai se olhar, vai aprender com você, né? Para você saber a hora que você tá com fome, se é vontade, se é ansiedade. A gente não sabe o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Então é importante, né? A gente ter esse tempo com a gente para a gente poder fazer as coisas da gente e soltar um pouco, parar de encher o saco de filho dos outros e cuidar da gente. A gente precisa tanto da nossa atenção, a gente precisa tanto da nossa companhia. Quantas vezes, né, a alma gritando, gritando, gritando. Eu nem sei que tipo de roupa que eu gosto, né? Eu mal conheço os tecidos aí, estilo de roupa bacana. Eu cismei que eu gosto de tal coisa. Então, assim, a gente precisa, né, desse intervalo,
E são vários momentos que a gente vai precisar de dar essa parada para ficar com a gente, para ficar em silêncio, né? Eu já vi muito aí no YouTube o pessoal modo caverna, né? É isso, ficar aí na introspecção, você com você aí na tua casa, cuidando da tua vida. E aí você vai pegando um gosto de se cuidar, um gosto de ficar com você, que aí você vai fica uma pessoa nutritiva. E aí aonde você chega, você nutre, mesmo com a boca fechada, né? A sua presença é nutritiva. E você contribuindo com você está contribuindo com o mundo, você está contribuindo com tudo. E vai ter aquela hora que sim, que você vai ter vontade de estar com as pessoas, e aí você vai estar de verdade, porque você está com vontade de verdade, não porque você está com obrigação, e você vai estar ali, você vai ser uma delícia, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês, tá certo? E que você possa refletir, que possa tudo isso que eu falei possa te motivar e de alguma forma fazer alguma diferença aí dentro de você, tá bom? Até a próxima sexta. Um beijo e até!